Governo português e os membros da Troika. Vamos então ouvir Vítor Gaspar. Muito boa tarde. Peço desculpa pelo atraso no começo desta sessão e agradeço a vossa presença. O Programa de Ajustamento de Portugal evitou a bancarrota do Estado português. O programa abre o caminho para o regresso do Tesouro ao mercado de obrigações em condições normais de financiamento. Garantir o financiamento é fundamental. Até agora, protegemos o nosso modo de vida em geral e, em particular, os mais pobres, os mais vulneráveis e os mais desfavorecidos destes riscos catastróficos. A situação é difícil e perigosa, como demonstra diariamente o alastramento da crise das dívidas soberanas na área do euro. Assim, continuará durante algum tempo. O momento é muito grave. Só o conseguiremos ultrapassar se cada Estado-membro e a Europa, no seu conjunto, souberem dar a resposta adequada. Hoje, a ocasião que nos reúne é a conclusão do 5º exame regular do Programa de Ajustamento de Portugal. Concluímos hoje o 5º exame trimestral do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro de Portugal. A avaliação cobriu os 3 pilares do programa: consolidação orçamental, diminuição do endividamento e estabilidade do sistema financeiro e transformação estrutural, visando criar condições para a competitividade da economia e para o crescimento sustentável. A missão concluiu que foram feitos progressos significativos no ajustamento necessário para a diminuição dos desequilíbrios económicos e financeiros que persistiram em Portugal durante mais de uma década. A estratégia definida é apropriada. Contudo, o aumento do desemprego, a deterioração do enquadramento externo e a composição do ajustamento interno da economia portuguesa Ministro das Finanças, então, a interromper esta conferência de imprensa. Vítor Gaspar já aqui tinha dito então que esta 5ª avaliação da Troika é positiva. Já me ouvem? E agora um teste do próprio Ministro, aparentemente tudo está resolvido. A missão concluiu que foram feitos progressos significativos no ajustamento necessário para a diminuição dos desequilíbrios económicos e financeiros que persistiram em Portugal durante mais de uma década. A estratégia definida é apropriada. Contudo, o aumento do desemprego, a deterioração do enquadramento externo e a composição do ajustamento interno da economia portuguesa aumentaram substancialmente o esforço de consolidação necessário para atingir, a prazo, o equilíbrio orçamental. Na sequência das conclusões do Eurogrupo de julho, foi acordado com a missão a revisão dos limites quantitativos para o déficit e para a dívida pública. Especificamente, os limites quantitativos para o déficit orçamental em percentagem do PIB passaram para 5% em 2012, 4,5% em 2013 e 2,5% em 2014. Desta forma, as conclusões do 5º exame regular apontam para o adiamento por um ano do cumprimento do limite de 3% para o déficit público previsto no procedimento europeu que visa evitar déficits orçamentais excessivos. A possibilidade de alterar os limites quantitativos do programa decorre da relação de credibilidade e confiança que
que foi possível estabelecer com os nossos parceiros internacionais na sequência de 4 exames regulares. No próximo Eurogrupo informal, em Chipre, serão apresentados os resultados deste exame regular. As alterações acordadas com a missão não implicam qualquer modificação do pacote financeiro do programa. Certamente que se interrogam sobre o porquê desta alteração. Esta alteração tem como objetivo ajustar o programa a uma realidade externa e interna diferente da prevista inicialmente. O programa tem várias dimensões. No seu conjunto, formam uma estratégia completa e equilibrada que responde aos problemas da economia portuguesa. Deste modo, os progressos no ajustamento dependem da capacidade em avançar nas diferentes dimensões e de conciliar permanentemente os vários objetivos que podem ser mutuamente conflituantes. Em algumas dimensões, os progressos têm sido mais rápidos do que o previsto. O aumento da poupança interna, aliado ao bom ritmo de crescimento das exportações e à queda das importações, conduziu a uma redução rápida do desequilíbrio nas contas externas, reduzindo as necessidades de financiamento externo da economia portuguesa. Saliento que o saldo da balança de bens e serviços deverá ser positivo já este ano, isto é, 2 anos mais cedo do que o previsto no programa, e o saldo conjunto da balança corrente e de capital deverá ficar próximo do equilíbrio já no ano que vem. A velocidade e a dimensão do ajustamento externo é comparável com a verificada entre 1983 e 1985. Este paralelo é notável, dado que está a decorrer num contexto de estabilidade nominal que exclui a possibilidade de desvalorização cambial. É ainda notável porque ocorreu num período em que se verificou um substancial agravamento da situação económica e das perspectivas para a economia mundial. Mais perto de nós, verificou-se um agravamento dramático da crise das dívidas soberanas da área do euro, afetando, por exemplo, a Espanha, país vizinho e parceiro de grande importância, e a Itália, grande país fundador do projeto europeu. Por outro lado, e voltando a Portugal, o sistema bancário reduziu significativamente o seu grau de alavancagem. O programa inclui um objetivo indicativo para o rácio entre crédito e depósitos de 120% para o final de 2014. No final de 2011, o rácio entre o crédito e os depósitos dos 8 maiores bancos portugueses em base consolidada situava-se em 129%, cerca de 30 pontos percentuais abaixo do máximo registado em junho de 2010. A contrapartida é, no entanto, a diminuição do crédito disponível para as famílias e as empresas não financeiras, o que constitui uma importante condicionante das perspectivas económicas em Portugal. A agenda de transformação estrutural tem também avançado a ritmo assinalável. As reformas que temos levado a cabo estão a criar condições para o crescimento económico sustentado e para a criação de emprego. A ambição e capacidade de execução que temos revelado são reconhecidas internacionalmente. Este é um fator que nos distingue favoravelmente. Do ponto de vista orçamental, estamos a efetuar importantes progressos em direção ao equilíbrio de médio prazo.
o ajustamento tem sido substancial. O déficit estrutural primário diminuiu cerca de 3 pontos percentuais em 2011 e 3,1 pontos percentuais do PIB em 2012. Isto representa um ajustamento sem precedentes, superior a 6 pontos percentuais do produto em apenas 2 anos. A redução da despesa pública tem tido um contributo significativo, estando em linha com os objetivos para 2012. No entanto, os progressos no ajustamento orçamental têm vindo a ocorrer a um ritmo inferior ao objetivo no programa. Embora a evolução da atividade económica esteja em linha com o esperado, a quebra da procura interna tem-se revelado prejudicial à cobrança de impostos indiretos. Em particular, a quebra substancial no consumo de bens duradouros tem fortes repercussões nas receitas fiscais. Também, nos impostos diretos, a receita tem ficado abaixo do previsto. Esta evolução está a refletir menores resultados das empresas num contexto de recessão prolongada. Simultaneamente, verificou-se a queda da massa salarial, quer por via da redução nominal dos salários, quer por queda do emprego. Estes desenvolvimentos têm-se também refletido em menores contribuições para a segurança social e num aumento das prestações sociais. Assim, é hoje para nós evidente que o padrão de ajustamento da economia portuguesa tem consequências significativas no ajustamento orçamental. A transformação estrutural em curso abre um hiato estrutural na nossa posição orçamental que exige medidas de correção, também elas estruturais. Outro dos aspectos do ajustamento que justifica grande preocupação é a evolução do desemprego. Tal como referi no último exame regular, os desenvolvimentos negativos no mercado de trabalho estão a refletir não só as dificuldades das empresas, como também a transferência de recursos para os setores produtores de bens e serviços transacionáveis. No entanto, a deterioração do desemprego é uma realidade com a qual não nos podemos conformar. O desemprego é hoje o maior flagelo social do país, exigindo respostas que permitam estancar o seu aumento. Julgo que a questão que se coloca a seguir é como vamos controlar esta situação, como vamos assegurar o sucesso do ajustamento. Como já referi, o ajustamento orçamental tem sido afetado pela dinâmica do ajustamento externo da economia portuguesa e pela própria evolução interna da economia. Assim, para além das medidas já previstas no programa, foi necessário considerar medidas adicionais para adaptar o processo de consolidação aos desenvolvimentos recentes. Como sabem, ao longo de 2012, tomamos várias iniciativas de controle orçamental para além das previstas no Orçamento do Estado. Em março, com o Orçamento Retificativo, conseguimos poupanças na ordem dos 620 milhões de euros, através da reprogramação estratégica do CREN e também da redução da despesa com juros e outros encargos. Angariamos também receitas adicionais com o leilão das licenças 4G, e este aumento foi da ordem dos 270 milhões de euros. Desde então, procedemos a um esforço adicional de contenção na execução orçamental. Por exemplo, a cativação de verbas correspondentes a despesas com pessoal
têm um montante de aproximadamente 235 milhões de euros. Finalmente, as poupanças líquidas com juros acabaram por fixar-se em cerca de 410 milhões de euros. Mas, até ao final do ano, iremos proceder a medidas adicionais de controle de despesa e, ainda, ao aumento da tributação sobre imóveis de elevado valor e sobre os rendimentos de capital. Este esforço adicional é necessário para cumprir o limite agora revisto para 5% do PIB em 2012. Passemos então para 2013. Como é do conhecimento de todos, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais os artigos 21º e 25º da Lei do Orçamento do Estado para 2012. Foi assim necessário identificar medidas com impacto orçamental equivalente. A solução encontrada foi anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro na sexta-feira passada. Procuramos combinar a necessidade de alcançar um impacto orçamental semelhante com uma medida de desvalorização fiscal que contribuísse para aumentar a competitividade externa e preservar o emprego. A alternativa encontrada mantém a suspensão dos subsídios de férias e de Natal aos pensionistas e reformados. Esta medida não afeta quase 90% dos pensionistas da Segurança Social. Mantém também esta medida o corte de um dos subsídios no setor público. Adicionalmente, a contribuição dos trabalhadores para a Segurança Social e para a Caixa Geral de Aposentações aumenta em 7 pontos percentuais, passando de 11% para 18%. Por seu lado, a contribuição das entidades empregadoras diminui em 5,75 pontos percentuais, passando de 23,75% também para 18%. Será criado um mecanismo de compensação parcial para os trabalhadores com rendimentos mais baixos. Estamos também a trabalhar no sentido de criar um mecanismo que incentive as poupanças das empresas com a diminuição da taxa social única, permaneçam na empresa, permitindo assim, por exemplo, reforçar o seu capital, financiar o investimento produtivo, o nível de produção ou o emprego. O estudo do impacto da medida de desvalorização fiscal foi realizado em colaboração com as equipas do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. Os resultados, a partir dos vários modelos utilizados, são qualitativamente semelhantes. Ao fim de 2 anos, o emprego terá aumentado em cerca de 1%. O impacto positivo no investimento será de aproximadamente 0,5%, e o crescimento das exportações estará entre 1% e 2%. Verificar-se-á igualmente uma diminuição das importações. Sendo consensual que Portugal tem um problema de competitividade, a redução dos custos com o trabalho deverá contribuir para preservar o emprego e conter o aumento do desemprego. O desemprego é, como todos sabem, uma das experiências mais traumáticas na vida de uma pessoa. Os seus custos vão muito para além dos custos económicos com a perda do rendimento. A insatisfação e o mal-estar associados à perda de emprego são difíceis de ultrapassar, tendo consequências gravosas para o indivíduo, mas também para o funcionamento da própria sociedade. Assim, o combate ao desemprego exige um esforço da parte de todos os portugueses. Estamos conscientes
que a medida proposta impõe sacrifícios consideráveis às famílias portuguesas, mas acreditamos que os benefícios na compensação do desemprego são compensadores. Esta medida contribui ainda para aliviar a posição de tesouraria das empresas, permitindo assim mitigar as restrições no acesso ao crédito e criar condições para a recuperação do investimento. Com a medida e as reformas estruturais já efetuadas, Portugal voltará a ser atrativo em termos de investimento direto estrangeiro. Para atingir o objetivo para o déficit em 2013, é necessário um esforço de consolidação orçamental da ordem dos 4,9 mil milhões de euros, comparado com o ano de 2012. Mais de 2/3 do valor destas medidas estava já previsto no memorando de entendimento. Estas medidas serão naturalmente especificadas na proposta do Orçamento do Estado para 2013, que será submetido ao Parlamento a 15 de outubro, como habitualmente. De forma não exaustiva, irei de seguida apresentar as iniciativas mais relevantes. Comecemos então pela despesa. Iremos continuar o esforço de racionalização da despesa de funcionamento das administrações públicas, quer pela via da redução dos consumos intermédios, quer pela redução dos custos salariais. Neste particular, o processo de diminuição de estruturas orgânicas e do número de funcionários públicos será acelerado. Ao mesmo tempo, serão racionalizadas as componentes salariais que não estão integradas na remuneração base dos trabalhadores em funções públicas. Paralelamente, em matéria de regimes laborais, prosseguiremos com a convergência do setor público com o setor privado. Será também acelerada a convergência dos regimes de proteção social dos funcionários públicos com as regras do regime geral de segurança social. Procederemos à racionalização significativa dos regimes da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, quer em matéria de acesso às prestações sociais, quer em termos dos mecanismos de controle da sua atribuição. O principal objetivo será garantir que os recursos escassos são direcionados para aqueles que são efetivamente mais vulneráveis, assegurando uma maior justiça social entre todos. Será neste quadro de excepcional exigência aplicada uma redução adicional às pensões, correspondente à redução aplicada às remunerações dos funcionários públicos em 2011. Por esta via, equipara-se a situação dos pensionistas e dos trabalhadores do setor público para os mesmos níveis de rendimento comparável. No domínio das prestações sociais, destacam-se a aplicação de novas regras relativas à atribuição do subsídio de desemprego. Introduziremos também critérios mais exigentes para a atribuição das prestações sociais, como, por exemplo, o rendimento social de inserção. Estas e outras matérias serão, todavia, ainda objeto de discussão com os parceiros sociais em sede própria. A reformulação dos procedimentos e políticas no setor da saúde e a educação prosseguirá como previsto, permitindo uma redução significativa da despesa. No setor empresarial, será feito um esforço substancial de redução das despesas de capital, através da racionalização dos planos de investimento. Serão ainda substancialmente reduzidas as transferências orçamentais anuais do Estado para as fundações e para outras entidades que beneficiam de dinheiros públicos. Já nesta quinta-feira, será decidido em Conselho de Ministros um conjunto de decisões de extinção de algumas fundações, redução das transferências para outras ou mesmo cessação dos apoios. Quanto às parcerias público-privadas,
continuaremos a trabalhar para diminuir os encargos sobre as contas públicas. Saliento que, neste momento, já conseguimos uma poupança na ordem dos 1.000 milhões de euros em valor atualizados através das negociações das subconcessões. Até final de dezembro, iremos desenvolver uma estratégia para lidar com os restantes contratos e, assim, aumentar substancialmente o valor destas poupanças. Do lado da receita, o orçamento para 2013 continuará a assentar no alargamento da base tributável, na reestruturação das taxas e no combate sem tréguas à fraude e à evasão fiscais. Na formulação destas medidas, continuará a ser exigido um esforço acrescido aos contribuintes com rendimentos mais elevados, às empresas com maiores lucros e agrava-se a tributação sobre o capital, o património de elevado valor e os bens de luxo, prosseguindo a política já iniciada em 2012. Este princípio orientador garante uma efetiva repartição do esforço de ajustamento por um conjunto alargado e abrangente de setores da sociedade portuguesa. O Governo está fortemente empenhado em garantir que os sacrifícios serão repartidos por todos e não apenas por aqueles que vivem do rendimento do seu trabalho. De uma forma mais geral, houve uma preocupação constante com a necessidade de assegurar uma partilha equilibrada, não só entre trabalho e capital, mas também entre diversas classes de rendimento e de acordo com outras perspectivas relevantes que se possam considerar. Nestes termos, os acionistas e detentores de parte de capital serão sujeitos a um agravamento da tributação sobre os rendimentos de capital, nomeadamente dividendos, bem como sobre as mais-valias mobiliárias resultantes da alienação de participações, passando estes rendimentos a ser tributados a uma taxa de 26,5%. No espaço de 2 anos, as taxas liberatórias aumentaram em 5 pontos percentuais, correspondente a um dos níveis mais elevados de toda a Europa. Os proprietários de prédios urbanos de elevado valor serão sujeitos a uma tributação agravada através de uma nova taxa em sede de imposto de selo, a que acresce a dos efeitos resultantes da avaliação geral dos prédios no pagamento do IMI já em 2013. Os detentores de veículos ligeiros de alta cilindrada, as embarcações de recreio e as aeronaves de uso particular sofrem um novo aumento significativo da tributação sobre estes bens de luxo no seguimento do agravamento já verificado em 2012. Finalmente, no IRC, em cumprimento do memorando de entendimento, serão introduzidas alterações para alargar a base de incidência deste imposto, nomeadamente para os grupos económicos, e introduzidas medidas de limitação à dedutibilidade dos encargos financeiros excessivos. A estas medidas acrescem aquelas já aprovadas em 2012 e que agravam significativamente a tributação dos contribuintes com rendimentos mais elevados, quer em virtude da aplicação de uma taxa adicional de solidariedade, quer através da eliminação das deduções à coleta, bem como a tributação de empresas com lucros mais elevados. Outro elemento crucial para uma repartição equitativa dos sacrifícios assenta no pressuposto que todos são chamados a contribuir para o esforço de consolidação orçamental de acordo com a sua real capacidade contributiva. Neste sentido, o Governo continuará a ser implacável no combate à fraude e evasão fiscais, dando seguimento ao extenso rol de medidas já aprovadas em 2012. Neste sentido, as transferências para paraísos fiscais serão tributadas de uma forma mais severa, serão reforçados os mecanismos de troca de informação com centros financeiros de natureza global, aproveitando, designadamente, o recente acordo com a Suíça,
e será concretizada, a partir de 2013, a reforma do regime de faturação, de forma a reforçar significativamente o combate à economia paralela. Relativamente ao IRS, em cumprimento das obrigações impostas pelo memorando e de acordo com o programa do Governo, procederemos a uma alteração já a partir de 2013. Haverá uma redução significativa no número de escalões. Mantém-se a taxa mais elevada em 46,5%, a que, como sabem, acresce a taxa adicional de solidariedade. Mantém-se a progressividade do imposto e salvaguarda-se a manutenção dos limites atuais para o mínimo de existência, de forma a proteger mais de 2,6 milhões de famílias de menores recursos. Para 2014, o nosso empenho na redução da despesa concretizar-se-á mostrando um grau de ambição que vai para além do Orçamento do Estado para 2013. Iniciamos já um trabalho de análise pormenorizada das contas do Estado com vista à identificação de poupanças no médio prazo. Já em novembro de 2012, durante o 6º exame regular, este trabalho será discutido com os nossos parceiros internacionais. O documento, calendarizado e quantificado, será apresentado no 7º exame regular a decorrer em fevereiro de 2013. Assim, esta estratégia resultará na definição de medidas concretas a incorporar no exercício de médio prazo no âmbito do semestre europeu e conduzindo à definição dos tetos para a despesa do Estado para o Orçamento do Estado para 2014. Neste seguimento, em 2014, prevemos que a generalidade da contenção orçamental corresponda a uma redução da despesa. E, com este esforço adicional em 2014, temos que, no biênio 2013-2014, a redução da despesa representará aproximadamente 70% do esforço total de ajustamento orçamental nestes 2 anos. E deixem-me descrever agora o cenário macroeconómico que foi acordado no fim deste 5º exame regular em traços muito gerais. O cenário macroeconómico do 5º exame regular manteve inalteradas as projeções para a atividade económica em 2012, comparativamente com o 4º exame regular. Desta forma, o PIB deverá contrair-se em cerca de 3% e a taxa de desemprego deverá situar-se em 15,5%. Contudo, as conclusões do 5º exame regular incluem uma deterioração significativa das perspectivas de evolução económica para 2013. O PIB foi revisto em baixa, projetando-se agora uma contração de 1% em média anual para 2013. Esta revisão resulta, como já indiquei, de fatores internos e de fatores externos. A previsão para o crescimento das exportações manteve-se sensivelmente inalterada, incorporando hipóteses conservadoras para a evolução das nossas cotas de mercado. No entanto, e é importante salientá-lo, mantém-se a previsão de que a recuperação económica se dará em 2013. De facto, em termos trimestrais, o PIB deverá começar a crescer já a partir do 2º trimestre de 2013. Apesar da contração anual do PIB, a taxa de desemprego prevista mantém-se em linhas com as previsões divulgadas após a 4ª avaliação, que apontam para uma taxa de cerca de 16%. Este resultado é possível, dado que os efeitos da deterioração da atividade económica sobre o emprego e o desemprego são contidos em 2013 pelos efeitos positivos da desvalorização fiscal prevista.
Deixem-me cobrir agora as questões relativas à estabilidade do sistema financeiro. Continuamos, juntamente com o Banco de Portugal, a acompanhar de perto a evolução das condições de financiamento da economia. Em Portugal, o sistema bancário tem um papel preponderante na estrutura de financiamento da nossa economia. Deste modo, é a nossa preocupação assegurar que o processo de desalavancagem dos bancos não compromete o financiamento dos setores mais produtivos e a recuperação da atividade económica. As pressões sobre a liquidez e a posição de solvabilidade dos bancos continuam a melhorar. Os aumentos de capital com recurso a fundos públicos, decididos em junho, foram completados de acordo com o planeado. Esta operação permitiu cumprir as metas de capital estabelecidas pela Autoridade Bancária Europeia, tendo em conta a transferência parcial dos fundos de pensões, os resultados do Programa de Inspeções Especiais do Banco de Portugal e a margem de segurança relacionada com a exposição dos bancos à dívida soberana. O mecanismo de apoio à solvabilidade bancária tem recursos que poderão ser utilizados por outras entidades bancárias que respeitem os critérios definidos. E agora, com a autorização do Sr. Secretário de Estado Adjunto, passo ao ponto das reformas estruturais. Durante o 5º exame regular, reafirmamos o nosso compromisso em progredir e ampliar a agenda de transformação estrutural da economia portuguesa. Em primeiro lugar, iremos alargar o programa de privatizações. As privatizações já realizadas demonstraram o elevado interesse de investidores internacionais, o que nos dá confiança para um novo ímpeto nesta dimensão. Esperamos concluir as operações de privatização da TAP e da ANA até ao final do ano. O interesse revelado em ambas as empresas tem sido forte. No primeiro trimestre de 2013, avançaremos com a privatização dos CTT e da gestão de resíduos das Águas de Portugal. No segundo trimestre, decorrerá a privatização da CP Carga. Estamos ainda a analisar a possibilidade de venda de outras empresas públicas. Em segundo lugar, avançaremos nas reformas do licenciamento empresarial. As barreiras burocráticas desencorajam o investimento e limitam a criação de emprego. Por isso, lançamos um programa abrangente para ajudar a reduzir os procedimentos excessivos ligados ao estabelecimento, operação e expansão das empresas. Avançaremos com o licenciamento zero na indústria e atividades comerciais, a par do trabalho desenvolvido no setor dos serviços. Iremos completar estas ações com o pacote de licenciamento ambiental, do ordenamento do território e do turismo. Estas modificações serão fundamentais para criar condições mais favoráveis ao investimento nacional e ao investimento direto estrangeiro. No âmbito das reformas do Estado, temos concentrado esforços no controle e redução dos pagamentos em atraso. Este é um vetor essencial da disciplina financeira e do cumprimento dos objetivos orçamentais das administrações públicas. No setor da saúde, concluíram-se as negociações para liquidação de 1,5 mil milhões de euros de pagamentos em atraso. Iremos trabalhar de perto com a administração local e regional para assegurar a funcionalidade do sistema de compromissos. Ao nível das empresas públicas, os esforços para restaurar a sua viabilidade financeira começam já a produzir efeito. Os dados de que dispomos sugerem que o objetivo de alcançar em 2012 resultados operacionais equilibrados para o conjunto do setor público empresarial será alcançado. Irá dar brevemente entrada no Parlamento uma proposta de lei que conferirá ao Ministério das Finanças controle acrescido sobre a posição financeira das empresas públicas. E concluo. O cumprimento do Programa de Ajustamento de Portugal é fundamental. Permite superar os desequilíbrios macroeconómicos
e os bloqueios estruturais que lançaram o país numa crise profunda e paralisaram a economia durante mais de uma década. A credibilidade e confiança acumuladas permitiu alterar as metas do programa em acordo com o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. A credibilidade e confiança pode também medir-se pela evolução dos preços e rendimentos de instrumentos financeiros. A 31 de janeiro de 2012, as taxas de juros a 2, 5, 10 e 30 anos e os valores para os CDS a 5 anos estavam em níveis estratosféricos, respectivamente 20,6%, 21,8%, 15,9%, 12% e para os CDS 1.481 pontos base. Hoje, os valores são uma fração destes máximos, respectivamente 4,3%, 6,2%, 8,3%, 8% e para os CDS 541 pontos base. Esta evolução traduz uma mudança radical nas perspectivas de financiamento da economia portuguesa. O cumprimento do programa de ajustamento é igualmente fundamental como mecanismo de seguro. A continuação rigorosa da execução do ajustamento é condição para o apoio dos nossos parceiros da área do euro. Esta disponibilidade condicional de apoio tem sido repetidamente afirmada. Mas este cumprimento é também condição para a possibilidade de apoio por parte do Banco Central Europeu, como foi recentemente anunciado. Estes mecanismos de seguro são estritamente condicionais. No entanto, o mais importante é a confiança e a credibilidade junto das portuguesas e junto dos portugueses. A capacidade de ação é característica de um povo orgulhoso e livre. Estamos a viver um dos momentos mais difíceis da história do nosso regime democrático. Queremos garantir que superamos a situação de emergência nacional, mas também que somos capazes de prevenir sucessivos períodos de instabilidade financeira, recessão económica e deterioração social. Devemos contrariar a nossa traumática, mas repetida experiência de recurso a instituições internacionais em busca de assistência económica e financeira. As alterações que procuramos são profundas. São alterações de percepção, normas, regras e organizações que conduzam a nossa democracia e a nossa sociedade à estabilidade e prosperidade dentro da área do euro. Desenvolveremos um contrato entre gerações no quadro democrático. Devolveremos o futuro às gerações mais jovens. O desafio é grande, mas são os grandes desafios que produzem os maiores resultados. O nosso objetivo transcende o mero ajustamento económico e financeiro. O nosso objetivo é Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção.